sou Ivan Cabral, eu sou dramaturgo, diretor e ator. Eu sou um dos fundadores da Companhia Teatro Sátiros, já há 30 anos, e dirijo a SP Escola de Teatro, Centro de Formação das Artes do Palco, um importante projeto de formação criado por artistas, pela classe teatral, para artistas também, e já há 10 anos. Há 20, a minha companhia chegou na Praça Roosevelt, no centro da cidade, e nós temos ali 2 espaços teatrais, os espaços dos Sátiros e Estação Sátiros, e estamos aí para inaugurar o Cine Biju, que é uma outra aventura que a gente está propondo para a cidade de São Paulo. Bom, eu sou filho de um pedreiro analfabeto e de uma costureira, que tiveram 6 filhos no interior do Paraná, família muito pobre, mas bastante humanista, assim. A televisão chegou na minha casa muito tarde, acho que eu tinha 13, 14 anos, então a minha mãe era apaixonada por livros e a gente se reunia todo dia às 7 horas para fazer leituras coletivas. Eu acho que isso foi legal na formação de todos os meus irmãos e tal, porque a gente, nós gostamos muito de literatura, entendemos um pouco por causa dessa formação que a gente leu tudo, do final do século XIX, os autores, a partir de José de Alencar, até os grandes clássicos do século XX, a gente leu, porque minha mãe, na minha cidade, passavam aqueles vendedores de livro que vinham em combis para vender enciclopédias, Trópico, Barça, isso é coisa, estou falando dos anos 70, início de 70. Então minha mãe era apaixonada por livro, assim, embora a gente vivesse numa casa muito pobre, assim, era uma casa de madeira amarela com janelas azuis, 2 quartos, onde moravam 8 pessoas. E falando assim parece que é que triste, não tem nada de tristeza. A gente teve uma infância muito feliz e foi muito bacana, mas acho que pautada por isso, os meus pais entenderam que eles não tinham conseguido estudar, mas que todos os filhos iriam para a universidade. Então a gente teve uma formação muito humanista, morava a 100 metros da igreja, então muito dentro da igreja, fazendo teatro e encenações nas datas comemorativas da igreja. Então todos nós sabíamos, os filhos, que a gente iria embora dessa cidade, que fica a 400 quilômetros de Curitiba, mais ou menos, porque a gente continuaria estudando. Então, um irmão foi dando força para o outro, então foi depois quando veio o segundo, era bancado por esse que estava lá, enfim, a gente tinha essa missão. E a minha primeira universidade foi administração de empresas, muito precoce também. Eu fui trabalhar numa corretora de valores em Curitiba. Quando eu fiz 18 anos eu fui para Curitiba, então fui estudar e já entrei nessa corretora de valores, no mercado financeiro, agressivo pra caramba e tal. Então aos 19 anos eu tinha uma vida super já traçada, assim, o cara do mercado financeiro, que fazia administração de empresas e tal, mas óbvio que dentro de mim não era nada disso que eu queria, né? E daí eu sou fruto do primeiro curso superior de teatro, num convênio entre o Teatro Guaíra e a PUC do Paraná. Lá nos anos 80, em algum momento eles se juntam. Na verdade foi o curso que deu o título de pontifícia para a Católica na época. Precisava de um curso de humanas, de teatro e tal, e eles fizeram isso. Na verdade um grande truque, porque formaram a minha turma e mais uma e o curso desapareceu porque não precisava mais. Mas foi legal, eu acho que estudar dentro do Teatro Guaíra foi importante porque, na verdade, era um curso que já existia dentro do Teatro Guaíra, que era o curso permanente de teatro, fundado nos anos 60 lá por uma turma muito bacana, que era Cláudio Correia Castro, a família do Paulo Goulart, Anissete, enfim. E esse curso ele sobreviveu durante algumas décadas. Nos anos 80, que é quando eu entro nele, ele passa a ser um curso superior, mas ainda com uma gestão e com um olhar muito pequenino, assim. Eu me lembro, todo mundo que ia para Curitiba desse eixo Rio-São Paulo e tal,
acabavam sendo nossos professores. Então, eu saí desse curso tendo como dos melhores amigos o Paulo Outram, por exemplo, que foi uma pessoa que me acompanhou a vida toda e que me incentivou, mas também me endossou, foi muito legal. Quando eu estudava em Curitiba, eu vi assim, eu estudei com pessoas muito bacanas que depois ficaram famosas e tal. Mas eu me lembro que nesse momento, o meu sonho era ter uma companhia de teatro que fosse fundamental para a história do teatro brasileiro. Meu sonho era viajar ao mundo, meu sonho era ter um grupo de teatro. Ainda na faculdade, assim, eu me lembro que eu comecei pesquisando os Comediantes, que é um grupo que surgiu do Rio de Janeiro, Maria Della Costa, que montou a primeira montagem do Vestido de Noiva e tal. Era um grupo que eu pesquisei durante a faculdade, depois muito apaixonado pelo Arena, pelas ações do Arena, e depois pela Oficina, né, anos 50 e 60. Então eu tinha muita noção assim, do que eu queria para a minha carreira e o que eu não queria também. Então eu me formei e me cresci no teatro querendo ser importante para uma história. E tudo que eu queria era fazer teatro, essencialmente. A televisão ela nunca me seduziu, em nenhum momento. Ainda sou chamado muitas vezes para fazer novelas e eu acho engraçado porque eu acho que eu nunca farei uma novela na minha vida, ou não é objetivo, nem me imagino fazendo isso. E acho que o teatro sim, ele surgiu porque é uma forma de expressão que era inerente, que estava em mim e tudo muito fundamentado por discussões e posicionamentos que não mudaram, assim, tipo, desde o início a gente se manteve muito coerente às coisas que a gente queria fazer e sem exceção, sem nenhuma exceção, tipo, todo o nosso trabalho, e isso é um problema, porque se tiver algum erro em tudo que a gente fez e tal, desde os sátiros até depois a estruturação da SP Escola de Teatro, isso é só nosso, só meu, não teve interferência de ninguém em nada, assim, nunca ninguém disse, ó, faça isso ou faça aquilo. A gente é muito medido e descrito e julgado muito por quem nunca viu o nosso trabalho. É resistência, a gente sabe que é assim que a gente vai ter que fazer para conquistar esse público, para não deixar de fazer teatro, né? Então, mas sim, a gente é o tempo inteiro boicotado, mas eu não acho que esse seja um problema dos sátiros, tá? Eu não venho também, vou me vitimizar agora, falar, ai meu Deus, tadinho da gente. Eu acho que isso é um problema dos grupos, dos coletivos, eu acho que isso é um problema da classe teatral. Ultimamente eu tenho estudado, a gente precisa cunhar uma palavra que é irmandade para os homens, sororidade para as mulheres, e entre os artistas, qual é a palavra que a gente vai ter que... Porque a gente vai ter que pôr as armas no chão agora, e independente de posições estéticas e criativas, e vamos começar a conversar, vamos nos admirar, vamos nos respeitar, porque eu acho que a gente está vivendo um momento muito difícil, né? Colou aí no inconsciente coletivo do povo brasileiro que o artista fica mamando nas tetas do governo, que todo mundo usa a Lei Rouanet, assim, todo mundo passou a entender pra caramba de políticas públicas, porque começaram a nos acusar, e a gente precisa se defender, porque não é nada disso, né? Então, bom, mas isso para falar que eu acho que como sátiros, eu acho que todos os coletivos têm os mesmos problemas, né? Mas voltando à pergunta, acho que sim, a gente é o tempo inteiro boicotado. Ali na Praça Roosevelt, então, imagina, a gente tem que conviver além do poder público, que vai dizer se a gente pode ou não utilizar a praça, a gente vai ter a própria associação de moradores, que daí vai dizer se é legal ou não fazer, você entende? Mas a democracia é essa, a gente tem que conviver em sociedade, a gente vai ter que achar os lugares comuns para fazer o melhor trabalho.
até o Bolsonaro eu conseguia conversar com as pessoas, né? Agora eu não tenho conseguido mais, você entende? Tipo, e eu também não me vejo, eu não conseguiria, eu acho, acho não, certeza, certamente, me reunir com alguém desse governo para tentar propor alguma coisa, você entende? Ali na SP, por exemplo, estando à frente da SP, todas as questões, por exemplo, de gênero, da gente se perceber racista, da gente se perceber machista, eu acho que foi essa geração agora que fez a gente entender tudo isso, jogar isso na nossa cara. Então eu acho que é chato, tá complicado, mas talvez para o futuro isso seja muito importante. Era tão diferente, né, cara? Primeiro que eu acho que essa ideia de coletivo não existia naquele momento, a gente está falando exatamente de 89, ou pelo menos os coletivos, como a gente percebe hoje, era muito claro, assim, existia o teatrão mainstream, que era ocupado pelos artistas da televisão e tal, e não existia mais nada, né? Então, todo mundo que surgia, qualquer grupo que vinha, ele tinha que meio que ir para aquele lugar que as grandes figuras estavam ocupando, até porque não existiam palcos como o do Sátiros, essas salas experimentais que a gente vê hoje no Sesc e tal. Um espaço como esse não existia, não era possível isso no final dos anos 80. Então, o modo de operação e de produção dos grupos, dos coletivos, era outro. Eu me lembro de sentir que não era daquele jeito que eu queria trabalhar, você entende? Em geral eram comédias ou melodramas, peças melodramáticas, muito boas, com grandes diretores, dramaturgos, etc., mas que se apresentavam para... tinham uma receita que era, eu produzo uma peça que vai ficar em cartaz no teatro de 500 lugares durante 6 meses e depois eu saio viajando pelo Brasil. E o que a gente queria fazer não era isso, sabe? Até porque o que a gente queria fazer não comportaria uma plateia de 500 lugares. Isso sempre foi muito claro para a gente. Eu acho que está mudando. Porque até agora, por exemplo, todos os livros que falaram sobre aspas itálico, o descobrimento do Brasil, era sempre a visão do europeu branco, que a gente nunca teve, por exemplo, a visão do índio, do ameríndio, o cara que fala, agora nós vamos contar a história a partir da gente. Eu acho que está mudando, porque o negro, o preto, ele está se impondo, ele está propondo o tempo inteiro. Eu vejo isso na SP, cara. Nunca essa discussão foi tão viva e tão incrível. E nunca também eles jogaram na nossa cara o quanto a gente sim foi preconceituoso, o quanto... Porque existe um racismo que é cultural, né, cara? Que você não sabe por que palavras, tipo, eu vi agora criado mudo, que foram as últimas palavras que eu vi na SP agora, falando, a gente não pode mais falar essas palavras, sabe? Tipo, apareceram umas... A gente nunca pensou sobre isso até então, né? A SP tem 10 anos. E não tem nenhum coordenador negro. Isso é racismo estrutural. Não adianta eu dizer, e eu vou continuar pedindo desculpas e tal, e a gente precisa ter projeto para tentar mudar isso. Então, dentro do Estatuto da SP, o que a gente fez? Os próximos coordenadores não serão homens brancos e deverão ser mulheres negras, de preferência, né? Então, isso, por exemplo, a gente já construiu um estatuto, então, pensando no futuro, vai ser gradativo, vai ser... Então, eu acho que sim, eu acho que a gente aprendeu muitas coisas erradas. Pô, a gente só falou agora do racismo, mas eu posso falar do machismo estrutural e toda a questão de gênero que a gente tem visto florescer e tal, e a gente está aprendendo. Então, por isso que eu acho que esse é um momento importante, ainda que difícil, ainda que sangre, ainda que nos coloque, mas eu acho que sim, é um lugar da gente rever as coisas. Quando você pensa, por exemplo, que na Segunda Guerra Mundial, para fugir do nazismo, os artistas iam para os Estados Unidos, vieram para o Brasil. Você imagina agora se a gente tiver que fugir do Brasil? Quem vai receber a gente? Você vai poder ir para os Estados Unidos? Você vai poder ir para onde você vai poder ir?
para lugar nenhum, você entende? Porque o mundo ele tá se configurando de forma homogênea e a gente vai se ferrar, porque a gente que pensa o contrário e que propõe a contramão disso vai se ferrar. A gente viu surgir uma classe média emergente e pessoas que começaram a ganhar dinheiro a partir de, é óbvio, de exploração, porque também é o jeito mais fácil de ganhar dinheiro, é isso. Se eu mantenho um povo sem cultura, sem educação e para que seja explorado, eu, classe média, eu vou ganhar muito dinheiro. Então, é vantajoso para essas pessoas que chegaram, que é o privilegiado hoje, né? Tipo, nós somos privilegiados também, porque a gente viu isso acontecer na classe teatral, artística, no cinema a gente viu bastante isso acontecer. A gente chegou num lugar e o que a gente vai fazer a partir de agora, né? Eu acho que esse ódio dessa classe média com esses governos todos, porque não é só o Lula também, né? Quando você sai e vai ver, conversa, por exemplo, com o uruguaio médio, o que ele achava do Mujica, ou vai, enfim, é difícil, cara, mas eu acho que está nas nossas mãos de pensar como que a gente pode fazer com que esses ódios sejam... Voltamos então no que eu estava tentando propor, para a gente cunhar uma palavra entre os artistas, para que a gente tenha a sororidade, a irmandade entre nós, para que a gente se proteja, para que eu te abrace quando você precisar, porque é mentira que você está fazendo o que você faz por causa da Lei Rouanet ou por causa dos projetos de leis de incentivo. Você entende? Pelo menos no nosso meio, eu não conheço ninguém que enriqueceu com fomentos, eu não conheço, entende? Então, o que a gente pode fazer? Mas, então, voltando à tua pergunta, acho que é tudo isso. Esses ódios existem pelas más informações, porque eu também não quero perder o lugar que eu conquistei, você entendeu? Tipo, esse menino pobre lá do Paraná, não sei o que, veio, criou os sátiros que tem 30 anos, que tem um certo prestígio, que tem Eu não quero perder o lugar onde eu cheguei. Eu estou na direção da escola. Não quero perder porque eu tenho um salário e tal. Então isso é muito difícil. E eu acho que a classe média, do jeito que ela foi sendo forjada mesmo, porque eu acho que é essa a palavra, ela foi tentando se defender dessas armadilhas, sabe? Se o Lula surgiu como um cara que não era, que não tinha uma faculdade, ele se transformou num grande intelectual, cara. Então, eu acho que ele está num mesmo nível, saca? De Fernando Henrique, e com a mesma inteligência, aliás, muito mais inteligente. Porque o jeito de pensar os governos ele precisou de aliança, ele teve que conversar com... E foi incrível, porque só assim ele conseguiu fazer as coisas que ele fez. Sim, foi uma armadilha, porque depois lá na frente essas ratazanas foram... Mas eu acho o Lula extremamente inteligente, acho eu acho ele um grande intelectual, inclusive. Eu acho que talvez por causa disso tudo, é que ele incomodou, e é por causa disso tudo que tudo foi armado, cara. Mas não dá para dizer, por exemplo, que a Lava Jato aconteceu de forma espontânea. Eu demorei para chegar nisso, mas acho que é um grande complô. Acho que sim, vem com respiros e auspícios americanos, norte-americanos, para chegar aqui e fazer o que está fazendo. Agora, nós também estamos percebendo isso, então não é uma coisa também que já está perdida, não é uma luta. O Lula livre atualmente, ele mostra também que essa voz do povo, ela foi ouvida e temos futuro. Eu acho que podemos ainda virar essa situação, não sei, a gente não pode ser tão pessimista assim. Não passar não, Sandro. A arte ela é expressão, ou ela surge de uma necessidade que não é estratégico. Estratégia é indústria. Hollywood faz isso, né? A Globo faz isso.
o que a gente faz e o que Hollywood faz e a Globo faz, não necessariamente arte. Pode até resultar em produtos e coisas incríveis, a gente tem visto. Mas o tipo de trabalho que o artista de verdade, que é esse cara que está no front, não é programado, cara. Você acha que existiu na história do Brasil um movimento mais caótico do que esse que a gente está vivendo? Eu acho que não, né? E a gente não conseguir se unir para ir às ruas ou fazer qualquer coisa. O que está acontecendo? Ou o golpe deles, o plano deles é exatamente esse, que eles vão encher o saco da gente para que a gente vá à rua para eles colocarem no exército e você entende? Então, eu só acho que a gente está passivo não só no meio teatral, cultural, mas eu acho que a gente está em sociedade desarticulado, você entende? A gente está pensando... porque se for articulado, como eu falei, tá bom, então a gente não vai porque o exército vem e eles vão ganhar, porque daí é o que aconteceu agora, que a gente viu no Chile, e a gente não quer isso. Se isso for uma inteligência nossa de ter pensado isso, mas em unidade, em conversas, seria lindo, mas não. A gente está cruzando os braços só, você entende? Eu acho que essa desarticulação também faz parte desse grande... Agora eu estou nessa história é um complô, de fato. E eu acho que faz parte, sim, nos desarticular e tal. Então, isso que a gente está fazendo é uma forma de que não podemos parar. Eu acho que as duas coisas são importantes. Eu acho que a utopia é sempre, porque eu acho que se a gente perder o sonho, se a gente perder o horizonte, a gente vai se ferrar. Mas a gente tem que ter... Até porque, falamos de fake news, isso tudo existiu a partir de reuniões, de encontros e de conversas, então, de formas pragmáticas. Então, acho que as duas coisas elas precisam estar juntas, sim, sempre. Então, eu acho que, sim, nós sempre vamos estar sozinhos e vazios e a vida não vai se justificar para nada, porque também é isso. Mas eu acho que a gente, sim, tem que se impor, é o nosso objetivo de vida, ser feliz e derrubar muros, e derrubar, e custe o que custar e doa quem doer. Acho que tem horas que a gente precisa fazer isso, porque também, quando você pega o trabalho do Sartre, os 30 anos, cara, e ainda dentro da tua pergunta de inimigos, se coleciona mais amigos ou inimigos, é óbvio que você vai tomar atitudes que vão desagradar um monte de gente, mas se você não tiver isso como princípio muito norteador, você vai se vender também, porque você vai ceder à primeira crise que você vai encontrar, você tem que se impor. Impossível conviver com um sem o outro, que é exatamente o que o Sátiros fez desde o início. Se não houver equilíbrio, porque se para Apolo tem a saúde, para Dionísio tem a doença. Quem disse que a doença não é importante? Quem disse que para amar não tem que odiar? Quem disse que para a sanidade total não precisa da embriaguez? Quem disse que para a santidade não precisa ter o sexo, o orgasmo, os excrementos, né? Então é impossível. Eu acho que a gente precisa encontrar, sim, o equilíbrio disso. E talvez seja da mitologia o que possa nos ajudar muito hoje para a gente poder entender o mundo melhor e conviver melhor entre nós.